Saúde a todos com gloriosa paz do Senhor. Irmãos, graças a Deus que nós estamos aqui. Mais uma quarta-feira na presença de Deus. Louvado seja o nome de Deus. Nessa tarde da restauração. Sempre na minha folga eu faço um esforço para estar aqui. Graças a Deus. Deus já falou conosco e irá continuar falando nessa tarde. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia Sagrada de Lucas, no capítulo 5. Capítulo 5 de Lucas. Alguns versículos para a nossa meditação nessa tarde. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vale a pena estar na casa de Deus. Aleluia. É aqui que Deus fala conosco. Alegra a nossa alma. Louvado seja o nome do Senhor. Que diz assim: aconteceu que ao apertaram a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavaram as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava no barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lancei as vossas redes para pescar. Respondeu Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudados. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase ir a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, ou tem misericórdia de mim, depende da tradução, porque eu sou pecador. Pois à vista da peça que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, a partir de hoje serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo o seguiram. Somente esse versículo para a nossa meditação. Louvado seja o nome de Deus para sempre. O versículo, uma passagem, uma leitura conhecida diante de todos os leitores da Bíblia Sagrada. Que eu quero dizer nessa tarde, irmão, jamais Deus desampara o seu povo vazio. Jamais Deus despede o seu povo vazio. Louvado seja o nome de Deus. Deus é o Deus da providência. Deus é o Deus que cuida do seu povo. Quem conhece a Bíblia Sagrada de Gênesis, Apocalipse, sabe o que Deus fez com o seu povo, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, e como agora. Cada irmão, cada irmã que vier aqui falar, contar o que Deus fez na sua vida, diante da sua trajetória de vida, tem muitas bênçãos a contar. Bendito seja o nome de Deus para sempre. Por isso que eu me alegro a servir a esse Deus Todo-Poderoso, que às vezes ninguém aqui está vendo o que você ou eu está passando, mas Ele está vendo o que você está passando. Louvado seja o nome de Deus para sempre. Mas sobre a tua palavra
vida. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Por isso que a Bíblia manda sossegar, se acalmar, se tranquilizar, porque o nosso Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Antes de você pensar a orar, Ele já sabe de cada palavra, de cada problema, de cada situação que eu e você está passando. Aqui o discípulo já tinha desistido de pescar, mas eles entram no barco, começou a ensinar a multidão a pregar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus já estava vendo a situação dos discípulos que pescaram e passaram a noite toda e nada apanhou. Por isso que ele disse: Simão, louvado seja o nome do Senhor para sempre, lança a rede ao mar, ao lado direito. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Simão, afasta o barco, coloca o barco mais para o mar. Bendito seja o nome do Senhor. Porque, irmão, louvado seja o nome do Senhor, entrar no barco, afastar o barco e jogar a rede é a parte do homem. Agora, o milagre quem faz é Deus. Bendito seja o nome de Deus para sempre. Por isso que a Bíblia diz em Provérbios, no capítulo 16: o coração do homem pode fazer plano, mas a resposta certa dos lados vem do Senhor. Aleluia! A resposta certa dos lados vem do Senhor. Mas o plano quem tem que fazer é Ele, é você. No mesmo versículo, no mesmo capítulo, no versículo 33 diz: a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão. Então lance a rede, lance a sorte. Louvado seja o nome de Deus para sempre. A Bíblia diz mais em Eclesiastes, no capítulo 11, versículo 1 e 2: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muito dia o acharás. Reparte com 7 e até com 8, porque não sabe o que se excederá amanhã. Assim como tu não sabe qual o caminho do vento, louvado seja o nome do Senhor, assim você não sabe as obras de Deus que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repousa as mãos, porque não sabe qual prosperará, se esta ou aquela ou outra serão boa. Bendito seja o nome do Senhor. Então, meu irmão, nessa tarde, minha irmã, faça plano, semeie, lance a sorte, lance o teu pão. Bendito seja o nome de Deus, que você vai ver a providência de Deus na sua vida. Louvado seja o nome de Deus para sempre. E você vê aqui na história, ele lançava a rede, nem tanto peixe, aleluia. Antes dele seguir o mestre, deixar da rede, deixar de pescar e seguir o mestre, Deus supriu todas as necessidades. Foi tanto peixe, meu irmão. Louvado seja o nome de Deus para sempre.